Hoje o Números de 11 a 14, Salmos. Números de 11 a 14. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se da gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também os pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste esse mal sobre teu servo? Foi por não ter agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso foi eu quem o concebeu? Foi eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que cometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu para se queixarem a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Ou você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento.
Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante toda a noite seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Kibrote Hattaavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Hattaavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Números capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números 13. E o Senhor disse a Moisés: Enviem alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zacar,
Geal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfici. Da tribo de Gade, da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época de início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamad. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os elmoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos a terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Mas por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los.
Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco causa? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com esse povo e que te vem face a face. Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiria levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto? Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. Ó Senhor, é muito paciente e grande fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até terceira e quarta geração. Segundo a tua fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar um relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu estas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso.
Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormã. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permita que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho chamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Seol. Sejam emudecidos e os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amém. Amém. O Senhor, todos vocês, os seus amem o Senhor, amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Uau! Gente, que porção. Meu Deus. Obrigada, querida. É sempre um privilégio te ouvir. Sempre maravilhoso. Que leitura mais especial. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Interessante, né? Como a gente vê que Salmos, ele se alinha com o livro de Números, né? A gente vê que Davi, ele está passando aqui por muitas perseguições, pressões, dificuldades, mas a maneira como ele se porta diante do Senhor, diante dessas circunstâncias adversas, é totalmente diferente do que mostra ali, né, em Números, com o povo que saiu do Egito. Ele, diante de toda a dor que ele estava sentindo, ele apresenta aquilo para o Senhor e ele fala, contudo, os meus dias estão em tuas mãos. E ele vai dizer no final, sejam fortes e preencham seu coração com coragem, todos os que esperam em Adonai. Que tremendo. E a gente vê aqui em Números, hoje, que Caleb e Josué tiveram essa coragem, tiveram esse espírito, né? O mesmo espírito ali de Davi. E
Olhando aqui primeiramente em Números 11, a gente vê que o povo começa a se queixar em relação à comida, ao alimento, né? Começam a lembrar do que eles comiam no Egito, das cebolas, dos pepinos, das melancias. Começa a reclamar que não tinha carne para eles comer, né? E a gente vê aqui uma enxurrada de reclamação, de murmuração. Então, demonstra aqui para nós, queridos, eu sempre falo, a Bíblia ela precisa ser um espelho para nós, sabe? A gente precisa ler e olhar para ver se nós estamos agindo de alguma forma semelhante àquilo que está na palavra, para que isso venha trazer sobre nós um ensino, né? E a gente olhando o Números 11, demonstra aqui como é fácil para o ser humano esquecer das bênçãos de Deus e focar nas dificuldades momentâneas. A gente está falando aqui de um povo que viu coisas magníficas, extraordinárias, feitos sobrenaturais de Deus, né? A forma como o Senhor moveu, proveu, falou, se manifestou. E num momento de dificuldade ali que eles estavam passando, de fato, talvez a fome ali, né, fosse legítima, o desejo de comer alguma coisa diferente fosse legítimo. Fome não tinha porque eles recebiam um maná, né? Então a provisão tinha ali todo dia. Mas talvez fosse legítimo querer comer algo diferente, mas precisava reclamar, murmurar e começar a falar daquele tempo de escravidão, né? Como se aquele tempo de escravidão fosse melhor do que aquilo que Deus estava providenciando para eles. Então a gente vê aqui, né, que a forma como a gente coloca as dificuldades e como a gente faz comparações, né, isso daí é algo que externa uma ingratidão, né, do nosso coração, um desprezo pelas bênçãos que o Senhor nos deu, tem nos dado, tem nos concedido. Então a gente vê aqui que Deus vai responder enviando as cordonizes, né? Só que aquele povo ali come, algumas pessoas, né? Não todos, mas come de uma maneira assim, ativando ali a gula, né? Chegava a ser um pecado, era um exagero, que Deus derramou com tanta abundância, mas a forma como eles tomaram aquilo ali, né? Foi uma coisa assim, fora do normal, né? Então o Senhor envia ali também uma praga. E isso traz aqui um ensino para nós que a gente não deve, que a gente deve confiar na provisão do Senhor e não murmurar contra ele, né? E quando a gente vai para Números 12, a gente vê a rebelião de Miriam e Arão. Miriam era irmã, né? Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Então eles começam ali nesse capítulo 12 a questionar a autoridade de Moisés, né? Depois de tudo que eles viram com seus próprios olhos. E aí Deus vai intervir, né? E ele vai afirmar a singularidade de Moisés como seu servo, né? A gente vê que Miriam é punida ali com lepra, mas ela é curada após o arrependimento e a intercessão de Moisés, porque Moisés intercede por ela. E aí Deus exclui ela fora do acampamento, coloca ela para fora do acampamento, 7 dias ela teve que ficar fora, e o povo teve que ficar ali parado esses 7 dias aguardando Miriam se recuperar, né? Então olha como a gente vê que a questão da rebelião, da fofoca, a gente mostra que esse versículo, esse capítulo, ele nos mostra que os perigos, né, da rebelião, da fofoca, como isso prejudica toda a congregação. Toda a congregação ficou ali parada, esperando ali 7 dias, né, Miriam se recuperar para poder ir. Então é algo que a congregação em si precisa combater isso. Isso não é um caso isolado que prejudica só a pessoa. Quando a pessoa começa a entrar em rebelião, começa a entrar com fofoca, começa a falar mal dos outros, né? Ter aquelas conversinhas que parece que não é nada, né? Isso é terrível, porque isso prejudica todo o povo. Isso gera contaminação. Então, a
congregação precisa combater isso, precisa rejeitar isso, para se autopreservar, para que não haja um atraso, uma paralisação na caminhada, né? Isso é muito importante a gente ver esse reflexo, né, que traz aqui em Números 12. E a forma como Deus ele repreende aqueles que agem assim, né? O Senhor ele reprova esse tipo de conduta. Então é algo que a gente deve estar observando com muito cuidado. E agora em Números 13 a 14, a gente vai ver aqui quando é separado 12 espias para explorar Canaã. E é sobre esse trecho aqui que eu queria destacar um versículo para nós, que é muito importante, queridos. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa manhã para nós, e que essa palavra venha ficar gravada no nosso coração. A gente vê aqui que o Senhor separa 12 espiões, são 12 líderes aqui que estão sendo escolhidos e que vão explorar a terra de Canaã. E quando eles chegam lá, eles vão trazer um relatório, né, do que eles viram. E aí a gente vê que 10 espias, queridos, 10, a gente está falando de uma escala de 0 a 100, né? A gente pode dizer que, não sou muito boa em matemática, mas uma altíssima porcentagem, né? Não sei, quase 90% aqui dos espias volta com um relatório desencorajador. E só Josué e Caleb trazem um relatório bom, incentivando o povo a confiar no Senhor, né? Mas o povo escolhe acreditar no relatório negativo. É aquela coisa, né? Ah, não, porque tem mais gente falando coisa ruim, acho que eu vou por aqui, né? Porque se só tem 2 falando coisa boa, é meio suspeito, tal. Aí o povo escolhe acreditar no relatório negativo. E aí, uma viagem que era para durar 11 dias, uma jornada que era para durar 11 dias, pensa em dias, 11 dias, 11 dias. Ela vai durar 40 anos de peregrinação no deserto, por conta do povo simplesmente deixar de confiar no Senhor e olhar ali para uma dificuldade, né? E a forma como eles falam mal da terra e das dificuldades, dos desafios, do gigante, isso menospreza o poder do Criador, do Deus, do Senhor, que estava com ele. A gente precisa entender que nesse momento aqui, não foi só um relatório desencorajador. Aqui é um menosprezo, eles estão desprezando a presença do Senhor que estava com eles diante daquela situação, colocando como se aquela situação fosse maior do que o Deus que estava com eles. Então a gente vê que em Números 14, 24, o Senhor vai falar assim, ó, mas o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e preservou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. A gente vê aqui nesse versículo algo muito interessante. O Senhor vai falar que Caleb teve outro espírito, ele teve um espírito diferente, um espírito de fé, um espírito de obediência. Caleb, ele demonstra aqui por meio das suas atitudes, da sua ação, da forma como ele estava se movendo e falando e declarando e externando, né, uma fé inabalável nas promessas do Senhor. Mesmo quando a maioria estava cheia de medo, de dúvidas, ele estava inflamado aqui pelo fogo, pela certeza de que o Senhor iria fazer, o Senhor iria dar a terra para eles, né? Tanto é que ele fala aqui, ele fala no Números 13, no 30, ele fala, devemos subir de imediato e tomar posse dela, não há dúvidas que nós podemos conquistá-la. Então, aqui o Senhor fala que ele teve outro espírito. Olha que interessante isso. Outro espírito, um espírito diferente. E essa parte do versículo é crucial, queridos, a gente entender. Porque foi isso que distinguiu Caleb dos outros
espiões, né? Ele teve ali um espírito caracterizado pela confiança no Senhor e na palavra, pela fé. Ele teve ali uma coragem diante da adversidade. E ele teve uma visão focada no Senhor, não nos obstáculos. É interessante que o Senhor fala, o meu servo Caleb, né? Indica que uma relação especial e íntima com ele. Lembra que o Senhor valoriza aqueles que são fiéis a ele. E eu quero te dizer uma coisa. Diante daquilo ali, Deus estava observando a postura deles. Então Deus, ele observa e a postura de Caleb chama a atenção de Deus. A forma como ele estava se movendo, se portando diante daquela situação, chama a atenção de Deus. E eu quero que você entenda que Deus, ele te observa. Deus, ele olha para como você tem lidado diante das circunstâncias. E o Senhor aqui, ele fala e ele testemunha de Caleb. Deus testemunha de Caleb. Ele fala, o meu servo Caleb, porque ele teve um espírito diferente, tinha nele outro espírito, e preservou em seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência o possuirá. Olha que tremendo isso. Quando ele fala, ele perseverou na fé. Olha que interessante aqui no original, no hebraico. Aqui está mostrando que ele teve uma constância na fé. Não foi apenas um momento de fé, mas ele confiou ao longo do tempo. E a palavra hebraica utilizada aqui, né, essa expressão hebraica, ela diz assim, Vayemalech acharai, que quer dizer encheu-se após mim. Encheu-se após mim. Olha que interessante isso, né? Ele se encheu do Senhor. Ele se encheu após mim. Então isso sugere o quê? Que ele teve ali uma devoção total e completa diante do Senhor, pelo Senhor, né? E aí ele recebe aqui a promessa, eu o levarei à terra que entrou. Então, Deus recompensa Caleb pela sua fidelidade. Querido, você jamais vai perder qualquer coisa na sua vida. Jamais você vai estar em falta. Jamais você será decepcionado se você confiar inteiramente no Senhor, não importando a dificuldade, o obstáculo, a situação que você está vivendo. Deus, ele é um Deus que recompensa a fidelidade dos seus filhos. Ele honra aqueles que o honram. Deus honra. Sabe o que é? Deus honrar você, porque você foi fiel. E aqui ele estende a promessa à sua descendência. A bênção, ela vai além de Caleb, ela vai sobre os seus, sobre a sua descendência, sobre a sua linhagem. Afeta as futuras gerações que viriam depois de Caleb. Isso nos mostra que a nossa fé, ela não impacta apenas as nossas vidas, mas aqueles que vêm depois de nós, aqueles que nós geramos, aqueles que nós amamos. A nossa fé, ela vai abençoá-los, porque Deus é um Deus que abençoa até a milésima geração. Então, queridos, a gente está num mundo onde muitas vezes, muitos ao nosso redor, e às vezes até dentro da igreja, a gente vê aqui que esses homens foram 11 líderes que foram separados. 11 líderes. 11 pessoas que eram porta-vozes, que eram para pessoas que tinham crédito, pessoas que falavam e o povo ouvia. Então, a gente precisa entender nessa passagem aqui como é importante a gente cultivar em nós um espírito diferente. Como Caleb, a gente é chamado para ter uma perspectiva baseada na fé e não no medo, e não nas circunstâncias, e não nas nossas emoções, e não no nosso achismo, e não na nossa limitação pequena.
A gente é chamado para poder ver com olhos de águias, olhos da fé, olhos daqueles que olham do alto para cima, do alto para baixo, né? A gente precisa ter essa visão assim, ó, superior das coisas. Uma visão que realmente nos alinha com a vontade do Senhor e que nos alinha com quem Ele é, que é um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. A fé, ela não pode ser um evento único, mas ela é uma jornada contínua. É dia após dia. Ela está ligada numa confiança contínua com Deus. E a gente precisa ver aqui que Caleb, ele se concentra nas promessas de Deus. Não nos gigantes da terra. A gente precisa se concentrar nas promessas que Deus tem para nós. E para a gente fechar aqui, as nossas decisões de fé, hoje, elas impactam gerações futuras. Então, hoje, o dia de hoje, a sua decisão em fé, querido, diante daquilo que você estiver vivendo, tenha um espírito diferente. Que você possa ser cheio, assim como Davi e Caleb. Davi fala, olha, sejam corajosos. Sejam corajosos, é esse espírito, é sobre isso. Preencham o seu coração com coragem, todos os que esperam em Adonai. Fala o Salmo de Davi. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, porção gloriosa de hoje. Que o Pai abençoe tremendamente. Amanhã estamos firmes e fortes juntos no propósito, no processo, na jornada, com esse espírito de coragem, de fé inabalável no Altíssimo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, Mar. Beijo grande. Shalom, shalom. Feliz Purim por vocês. Hoje começa Purim. Verdade, hoje inicia Purim. A gente vai celebrar nesse sábado. Estaremos celebrando Purim. Glória a Deus. Shalom, shalom. Shalom, shalom.